Eu quero que você pense na seguinte situação. Imagina que você começou um RPG, ou começou algum jogo online, ou entrou no VRChat, ou entrou em algum lugar que você pode ter um avatar. Roblox tem muito disso, e outros jogos online, principalmente os MMORPGs, você criava o seu personagem e você ia para várias aventuras, pegando alguma raça, alguma classe e indo explorando o mundo inteiro. E tem alguns jogos que permitem você fazer o seu avatar, seja para conversar com os amigos, seja para você só ver alguma coisa ou se divertir com as pessoas que estão ali, ou ver alguma coisa legal, alguma sala muito louca ou algo mais bizarro. Independente do motivo, você criou um avatar. E é a mesma coisa que acontecia no Nintendo Wii. O Nintendo Wii você poderia criar um Mi. O Mi basicamente é uma representação sua no universo da Nintendo, onde o seu bonequinho poderia entrar em vários outros jogos e até fazer algumas atividades. E como a gente tá falando da Nintendo, ela até colocou o Mi como um jogo próprio, como Miitopia, e você tinha jogos que os Mis apareciam como o Wii Sports e até mais pra frente no Super Smash Bros. Ultimate. Agora eu quero que você pense na seguinte hipótese: e se você faz um Mi, mas você não gostou dele? Ou você faz um avatar, um personagem e você não gosta dele? Ou você de repente não usa ele mais? Seja porque você quer liberar espaço para outro personagem, pois o console às vezes não cabia a quantidade de Mis, principalmente por conta da Nintendo, ou às vezes aquele jogo que você tem um limite de personagens. Agora imagina se esse personagem, além de ser deletado, ele na verdade sofre com isso. É doloroso, é como se fosse uma morte, onde você tá praticamente condenando um avatar em um mundo diferente a ser morto. Senhoras e senhores, hoje eu quero falar pra vocês de uma história e mistério do We Deleted You. E antes de nós conhecermos essa história com mais detalhes, quero pedir pra vocês já um gostei no vídeo, se inscreva no canal para mais vídeos assim e ativa o sino pro YouTube te notificar. A gente torce pra isso acontecer, mas tenta fazer isso pra o YouTube entender que você gosta daqui e você receber mais dos nossos vídeos na sua timeline. Senta, fica confortável aonde você estiver e vamos ver então essa história muito bizarra. Essa história vai contar de um jovem chamado Kyle, que em 2006 acabou ganhando um presente do seu pai, uma coisa que ele muito queria, que era um videogame novo. Mas não era só qualquer videogame, pois naquela época o que a galera tava pirando mesmo era na nova geração, mas a Nintendo, meio que fora da curva de querer acompanhar a nova geração, ela quis lançar um videogame diferente, e esse videogame era o Nintendo Wii. O Nintendo Wii veio com uma proposta que você poderia usar o controle remoto e poder fazer vários movimentos na tela, seja você até jogar um boliche, ou você pegar e colocar algum aparato de plástico, como o Link Crossbow Training, que você poderia atirar nos alvos, era um negócio muito legal, ou você fazer quedas de braço, ou você fazer várias atividades loucas no jogo do Wario, por exemplo. Bom, o Nintendo Wii era um console muito diferente e era a coisa que o Kyle mais queria naquele momento. E então o pai dele foi e comprou pra ele em uma loja um pouco diferente da cidade, mas o importante era que o moleque agora tinha um Nintendo Wii. E nesse videogame ele começou a ver as coisas que tinham ali dentro, ele já tinha alguns jogos que o pai dele também comprou junto, mas uma coisa tava estranha. Uma coisa naquele videogame não soava normal. Logo quando ele abriu o videogame, tinha um Mi já pronto, chamado Etheled. Ele achou meio estranho, ele falou, talvez se fosse um videogame usado, talvez fosse um videogame de outra pessoa, ele não sabia o que estava acontecendo, ou era um bug e algum desenvolvedor acabou deixando esse Mi ali perdido, talvez testando ele na empresa, ou a própria loja acabou usando ele naquelas partes de saldão, sabe, de frente de loja, e acabaram deixando o Mi ali. Independente do motivo, o Kyle não se importou e ele queria deixar toda a galeria zerada. Ele foi e deletou o Etheled. E nessa hora que as coisas começaram a ficar muito estranhas pra ele. Ele acabou criando o seu próprio Mi, ele criou como se fosse o personagem dele, colocou roupinha, uma expressão, tudo mais. Só que na hora que ele voltou no menu principal, onde ficam os Mis, como se fosse uma praça, onde tem várias coisas da Nintendo e tem os Mis ali andando, o Etheled voltou. O Etheled não tinha sido deletado completamente. Foi nessa hora que ele achou que talvez esse videogame estivesse com bug ou com algum problema no sistema, pois esse Mi começou a conversar com Kyle. Por que você quer me deletar? Disse o Mi com uma voz um pouco mais estranha, mas ele estava falando com o próprio jogador, uma quebra de quarta parede. O Kyle, sem entender nada, ele começou a falar, como que esse cara tá falando comigo? Como que o Mi tá podendo falar? Eu não tô entendendo mais nada. Ele ficou fazendo várias perguntas e não conseguiu entender o que estava acontecendo, até que o Mi gritou com ele de dentro do videogame. Por que você tá brincando comigo? Por que você me deletou? O Kyle simplesmente ficou sem resposta por uns segundos, mas
mas ele acabou falando, como se estivesse conversando com o videogame de alguma forma. Ele respondeu: eu te deletei porque eu queria a Praça dos Mis toda zerada e queria o meu personagem dos meus amigos. Fora que você é muito estranho, você tem um sorriso macabro, um olho muito maior do que os outros Mis, e eu queria fazer os meus Mis. Então foi por isso que eu te deletei. Mesmo o Kyle tentando falar, o Ethelred acaba interrompendo o Kyle e acaba gritando mais uma vez: Você acha que a gente não tem sentimentos? Você simplesmente deleta. O que você acharia se eu te deletasse? Foi nessa hora que o moleque saiu correndo pra tentar procurar o pai dele pela casa. O pai dele tava no telefone, mas o moleque tava tão atormentado que acabou gritando, mesmo com o pai dele no telefone: pai, tem alguma coisa de errada com o videogame, esse videogame que você comprou tá tudo errado. O pai dele, preocupado, vai mesmo assim para ver o que tava acontecendo, e quando eles chegam no quarto de novo, o videogame tá normal e nem o Ethelred tá na tela. É como se nada daquilo tivesse acontecido. O pai dele falou: filho, olha, eu acho que você tá jogando muito videogame, eu acho que você tem que descansar um pouco. Então o pai dele sai do quarto e o Kyle, ele ainda continua com o videogame ligado, mas ele vai e deita na cama e espera um tempinho passar. Quando passa esse tempo, ele repara que na televisão tem uma outra mensagem do Ethelred. Ele tá lá escrito: We deleted you. Adeus, Kyle. E o Ethelred deleta o próprio Mi que o Kyle tinha criado dentro do videogame. O moleque, aterrorizado, ele consegue desligar o videogame correndo e ele não tá entendendo direito o que tá acontecendo. Os dias passam e ele meio que tenta ligar o Wii de novo, ainda com medo, meio receoso de ver alguma coisa estranha, e toda vez que ele volta, só tá o Ethelred lá. O Mi dele foi completamente apagado. Tudo que ele queria fazer era jogar alguma coisa, mas tudo que ele podia fazer era com esse único Mi ali na tela, o Ethelred. Ele queria jogar, fazer qualquer coisa, mas só aquele Mi que ficava ali. Ele tinha que usar aquele Mi onde quer que ele fosse. Os dias foram passando e o Kyle ainda continuava usando o Wii, mas ele não se atrevia a mexer nos Mis. Ele ainda continuava usando o Ethelred pra tudo. Foi então que um amigo dele chamado Nathan vai pra casa dele pra fazer uma tarefa de escola e depois eles poderem brincar, seja com algum jogo ou assistindo alguma coisa, algum filme. E então o Nathan, quando ele chega no quarto do Kyle, ele repara que tem um Nintendo Wii ali. E o moleque fica doido: caramba, você tem um videogame novo e você nem me falou. E aí o Kyle: cara, é que, sei lá, não queria, sabe, é só um videogame, aquela coisa toda. Meio acanhado, pois na verdade o Kyle não queria falar a verdade, que aquele videogame talvez teria alguma coisa muito pior dentro dele. Foi então que o Kyle e o Nathan acabaram usando ali o Nintendo Wii, brincando, fazendo alguma coisa, ainda mais pra matar a curiosidade do Nathan. Foi então que quando eles ligaram o videogame e eles começaram a querer mexer nos Mis de novo, inclusive o Nathan queria fazer o Mi dele, logo no momento que eles clicaram pra fazer o Mi, o Ethelred aparece de novo e fala: Olá, Kyle. Nesse momento o Nathan toma um susto e pergunta: Kyle, o que tá acontecendo? O que esse Mi tá falando? Esse seu videogame é muito estranho. E o Kyle responde: eu sei, eu vou tentar te explicar. Foi nessa hora que o Ethelred solta mais mensagens na tela falando: O Mi que você fez, ele vai vir aqui fazer uma visita. Ele vai estar aqui a qualquer momento. Os meninos ficaram desesperados tentando sair daquela parte dos Mis, daquela praça, e queriam entrar num jogo logo, mas não teve tempo. O Ethelred trouxe o Mi de volta, e quando o Mi do Kyle apareceu, o Mi não era mais o mesmo. Ele parecia doente, pálido, como se ele tivesse passado por um coma, como se ele tivesse sido apagado e trazido de volta à luz, mas de um jeito muito horrível. Foi então que bem baixinho dava pra sair da televisão o Mi do Kyle pedindo ajuda. Nessa hora o Kyle gritou de desespero, o Nathan não tava entendendo mais nada, mais horrorizado com o que estava acontecendo, e foi então que o Ethelred falou: Ele não vai viver, ele não vai fugir mais de mim. E então ele tira um machado no meio dos códigos aparecendo debaixo do monitor, e do nada o Ethelred arranca as pernas do Mi do Kyle. O Kyle, ele relata que nessa hora, como se fossem alguns fios vermelhos, começaram a sair do Mi, mas eram como se fossem umas linhas muito estranhas de glitches, de códigos saindo do avatar dele. Ele foi tentar confortar o amigo, vendo que ele tava catatônico com a situação, e eles tentaram desligar o videogame o mais rápido possível, mas no meio disso, no meio do desespero, o Ethelred foi lá e corta a cabeça do Mi do Kyle. Mas pelo menos eles conseguiram desligar o videogame e acharam que tudo tinha acabado. O Nathan, desesperado, vira pro Kyle e fala: cara, o que aconteceu? O Kyle: cara, eu vou tentar te explicar, mas é muito louco. Foi nessa hora que os dois amigos conversaram. O Nathan ainda continuou não entendendo nada, nem o Kyle direito, mas uma coisa era certa: o Kyle então pegou esse videogame e guardou no mais fundo do seu armário e nunca mais tirou ele de lá. O Nathan foi embora, ainda aterrorizado com as imagens que ele tinha visto no videogame, e o Kyle escondeu o videogame por muito tempo, achando que tudo tinha acabado.
Tudo isso aconteceu em 2006 e agora nós vamos para 2013, onde o Kyle vai continuar relatando as coisas que aconteceram com ele, com esse Wii amaldiçoado que ele tinha. Agora se passaram 7 anos desde as coisas que aconteceram, ele já é um adolescente. Ele tem um Nintendo Wii U, o novo mais console da Nintendo, que prometia muita revolução num tablet meio controle e que agora as coisas estariam muito mais conectadas, como Netflix e outras coisas e aplicativos. Foi nessa hora que ele lembrou do Wii dele, pois quando ele teve esse Wii U, ele tentou fazer o Mi ainda meio com medo, mas nada de diferente aconteceu. O Mi pôde ser feito normalmente e ele pôde fazer outros Mis da sua família, tudo tava normal. É como se nada tivesse acontecido e esse videogame novo não teria nenhum problema ou nenhum defeito. Mas foi nessa hora dele lembrando da criação dos Mis e estudando para passar na faculdade, ele vai e lembra daquele Nintendo Wii. Foi então que bateu uma vontade muito curiosa nele de ligar aquele videogame de novo, pois ele tinha agora o Nintendo Wii U e o Nintendo Wii U não tinha problema nenhum. Então muito provavelmente era aquele videogame a causa de todos os tormentos que ele viveu na infância. Foi então que ele desinstalou o Nintendo Wii U e ligou o Nintendo Wii. Quando ele ligou o Nintendo Wii, apareceu uma seguinte mensagem: ainda não acabou, fazendo referência logo quando ele desligou o videogame ainda estava travado nesta frase. Ele já ficou totalmente desesperado e desligou o videogame de novo. Ele lembrou que o videogame tem um cartão como se fosse uma parte da memória dentro do videogame. Muita gente naquela época usava um cartão SD para aumentar a capacidade do videogame, de aguentar mais jogos que você fosse baixar. Foi então que ele lembrou que tem um cartão SD que ele colocou. Ele tirou o cartão SD e plugou no seu notebook. Foi então que ele acabou ficando mais ainda aterrorizado, pois dentro do cartão ainda tinha vários arquivos, né, na parte da memória do sistema, mas tinha um arquivo dentro do sistema que deixou ele muito perturbado, chamado etheledmechannel.wad. Ele sabia o que poderia acontecer se clicasse nesse arquivo. Mesmo assim, ele foi e explorou o que tinha ali. A tela do notebook dele ficou preta por 10 segundos e quando ele voltou, ele tava basicamente como se fosse um simulador do menu do Wii. Foi nessa hora que ele viu o Etheled, mas dessa vez o Etheled estava no computador dele. E o Etheled, ainda usando as caixas de texto do Nintendo Wii, falou com o Kyle: por favor, me delete. O Kyle ficou sem entender o que estava acontecendo e ele até falou consigo mesmo: mas por que eu tenho que te deletar? Por que eu tenho que fazer isso? E o Etheled ainda respondeu: eu tenho que te mostrar uma coisa. Eu tenho que te mostrar algo muito importante. Nessa hora que o Kyle acaba apagando o arquivo do Etheled, muita coisa acaba pipocando na tela, um monte de glitches e bugs. E quando tudo volta ao normal, o Etheled deixou um arquivo para ele ver, chamado deleted.mp4. Ele, ainda curioso para ver o que estava acontecendo, esse vírus, essa coisa louca falando com ele, ele clica no .mp4 e tem o seguinte vídeo. É como se fosse um quarto de hospital onde tem vários Mis. A câmera vai tremendo um pouco, mas ainda tá muito estranha. A tela vai misturando como se fosse uma tela de hospital, como se tivesse uma HUD, mas ainda assim com sistemas e coisas tecnológicas indo pra cima e pra baixo, como se tivesse circuitos passando ali dentro. E ele vai vendo vários Mis. Vários Mis, todos numa cama de hospital e com bips apertando, como se tivessem os seus corações ali a ponto de um fio. Nessa hora o Etheled começa a conversar com o Kyle. O Etheled então vai mostrando todos os Mis pra ele e ele explica: agora você entende do porquê que eu não quero ser deletado e o porquê que você não pode deletar nenhum dos Mis. Toda vez que você deleta um Mi, ele vem pra cá, ele vem aqui e tá a ponto de morrer, a ser apagado pelo sistema. O sistema arquiva eles numa memória RAM e logo depois, quando você colocar outra coisa, esse Mi vai ser substituído. Esse Mi vai ser extinguido de uma vez por todas. Quando o Nintendo Wii encher a sua capacidade, a memória vai ser trocada e todos esses Mis que estão aqui ainda guardados, eles vão sumir para sempre. Eu fui o único Mi que foi deletado e por algum motivo consegui recuperar, consegui voltar à vida. Mas olha para todos esses avatares, todos esses que estão aqui e que foram usados e apagados naquela loja. Todo mundo que criou o Mi e depois apagou, eles vieram parar aqui. Todos esses Mis já estão condenados e eles muito provavelmente não vão existir nunca mais. Por isso eu quero que você aprenda a lição, não delete mais ninguém. Foi então que o vídeo fecha e o Kyle acaba percebendo que toda vez que um avatar é deletado é como se ele fosse para um estágio terminal. Talvez você consiga recuperar tentando procurar em algum arquivo ou ainda falando com algum suporte, mas o fato é que milhões de avatares e personagens e seus mundos são apagados. Eles simplesmente deixam de existir. É algo que o Kyle ficou completamente com medo e enojado de suas ações. É como se ele tivesse
violentando e agredindo alguém. Desde então, ele nunca mais apagou nenhum avatar e nenhum outro personagem de qualquer jogo que ele tenha jogado. Mas o Kyle ainda ficou numa dúvida. De onde será que esse Mi veio? O que será que aconteceu para esse bicho estar ali? E por que ele ficou assim? Foi então que ele decidiu procurar na internet, procurar ali utilizando o seu notebook, e foi então que ele acabou encontrando uma pesquisa de uma notícia da Nintendo, que um dos seus funcionários, no meio da produção do Nintendo Wii, tinha morrido dentro da empresa. Foi uma notícia que foi abafada, pois estavam perto do lançamento do videogame e ele queria que fosse tudo perfeito. Nessa notícia ele acabou encontrando o nome de um funcionário que testemunhou tudo. O nome dele era Jonathan. Esse Jonathan já não era um funcionário mais da Nintendo, ele tinha pedido as contas perto da época que essa coisa aconteceu, e tudo o que ele fez foi contar na internet, nas suas redes sociais, o que tinha acontecido. O Jonathan, ele relata o que rolou na produção do Nintendo Wii. Perto da época quando estavam começando a fazer o protótipo do Nintendo Wii nos Estados Unidos, um pessoal já estava fazendo a parte teste final do videogame. O Jonathan, ele vai lembrar e falar com muitos detalhes de um funcionário chamado Henry. Esse Henry era um cara que ficava muito isolado dentro da empresa, poucas pessoas conversavam com ele, mas ele tinha um comportamento muito estranho. Ele trabalhava bêbado, ele ia com cerveja escondida ali e ele ficava muito fechado numa sala, fazendo algumas pesquisas e olhando pro videogame de uma forma estranha. Enquanto os outros funcionários trabalhavam meio que em conjunto, esse Henry trabalhava sozinho, testando a parte de energia do produto. Foi então que, num certo dia, o Henry estava trabalhando lá isolado e o Jonathan percebendo que ele estava muito mais estranho que o normal. O Jonathan fala com seu amigo Mike, fala: cara, esse Henry não é um cara muito legal, muito certo das ideias. Eu não sei o que tá acontecendo. O Mike fala: cara, é o Henry, ele é esquisito, deixa ele lá. Ele tá fazendo o trabalho dele, vamos fazer o nosso e deixa isso pra lá. Foi então que no meio da tarde do trabalho, eles escutam uma espécie de explosão com vários barulhos elétricos vindo da sala do Henry. É como se algo tivesse sendo fritado vivo. É como se algo tivesse passando uma corrente muito forte elétrica, e quando eles abrem a porta pra ver o que estava acontecendo, tá um corpo carbonizado do Henry no chão. Os funcionários entram em choque e ficam completamente perturbados, alguns saem correndo, tentando chamar a diretoria. Foi então que eles tomaram a decisão de isolar o prédio inteiro para ver o que tinha acontecido e dispensar os funcionários, deixar eles de folga para eles tentarem assegurar que o lançamento do videogame fosse o mais perfeito possível. Foi então que 2 dias se passaram e o Jonathan volta na empresa e todos os chefes dele, mais a diretoria e grandes outros responsáveis estavam ali chamando todos os funcionários para a parte do anfiteatro de dentro da Nintendo. Ali o chefe do Jonathan fez o seguinte anúncio: nós sabemos o que aconteceu e todo mundo aqui já deve estar sabendo também. A gente conseguiu as câmeras de segurança para ver o que estava rolando e nós queremos já falar para vocês que foi um acidente muito grave. Tem imagens perturbadoras nesse vídeo, nós queremos mostrar para vocês para que isso não se repita. Normalmente empresas soltam esses vídeos, né, e fazem essas coisas para que os funcionários não sofram novos acidentes no futuro. E ele vai mostrar as cagadas que esse Henry fez para que ninguém mais repita o que aconteceu. Os funcionários concordam e começam a assistir o vídeo. No vídeo, o Henry, ele tá mexendo no Nintendo Wii e ele acaba colocando o videogame ligado numa voltagem totalmente errada e ainda com a tomada meio que para fora. É como se ele tivesse quase ligado numa gambiarra. Ele vai, começa a testar o Nintendo Wii e ele tá com uma cerveja na mão e tá meio alterado. Ele acabava escondendo bebidas dentro da sala dele. Foi ali então que o Henry, ele fala uma frase muito estranha: ah, eu queria ser um Mi, deve ser muito legal entrar nesse universo, deve ser muito doido. E aí ele cria um Mi chamado Etheled. E então todo mundo começa a, sabe, fazer cochichos e conversar entre si, falando: poxa, mas é delete ao contrário. Alguns começaram a falar que talvez ele colocou porque ele realmente apagaria depois, ou talvez fosse para ele lembrar que teria que ser apagado, ou algo do tipo. Mas o que aconteceu depois foi algo completamente assustador. A bebida que o cara tava tomando acabou caindo na fiação e um curto-circuito acabou acontecendo ali dentro e ele tentou apagar de alguma forma, tirando as coisas da tomada. Mas como eu falei, a tomada tava frouxa. Foi então que ele acabou pegando direto na energia e toda a parte da fiação acabou eletrocutando ele vivo. Nessa hora, vários glitches na tela e fumaça e faísca indo pra tudo que é lado e o Henry sendo eletrocutado vivo. É na hora que eles percebem que o monitor, o Etheled, ainda tá lá, mexendo e vivo. Começa a aparecer alguns sinais como se fosse uma sala de hospital, mas só que vazia.
sem nada ali, e eles acabam achando tudo muito estranho, acaba pipocando várias outras imagens, e aí o corpo é carbonizado no meio de muito grito e dor. Foi então que a fita acaba e os funcionários que ficaram ali testemunhando aquilo sentiram-se horrorizados. Foi então que os diretores fizeram outro pronunciamento. Nós vamos mexer na parte elétrica da empresa e nós queremos que um funcionário responsável do setor pegue o videogame e descarte-o. E aí então um funcionário chamado Johnny acaba tendo essa responsabilidade. Porém, as pessoas já ficaram meio estranhas, principalmente o Jonathan, porque ele queria ter pego o videogame para ser descartado ou para pelo menos limpar a memória de dentro dele. Por algum motivo o videogame não sofreu nenhum dano, a bateria acabou aguentando, aquela parte da fonte acabou resistindo tudo, mas como o cara acabou colocando a mão na fiação inteira, o choque foi muito forte, ainda mais com a bebida. Mas eles acabaram colocando para um cara incompetente que já tinha vários problemas dentro da empresa, esse tal de Johnny, e o Johnny acabou colocando tudo dentro de uma caixa e deixando como se fosse largado no corredor. O Jonathan, quando ele foi ver aonde estava o videogame e preocupado com o que estava acontecendo, algum outro funcionário pegou aquela caixa e colocou de volta na linha de produção, como se tivesse sido um videogame perdido, pois o videogame estava novo e estava faltando só a fonte de volta. Por conta dessa irresponsabilidade e os diretores terem colocado o Johnny como responsável para isso, o Jonathan acaba pedindo as contas, pois ele estava vendo que o pessoal estava fazendo pouco caso e querendo abafar que um funcionário lá dentro da empresa morreu, e eles acabaram colocando esse videogame defeituoso para ser comercializado como se nada tivesse acontecido. Por essa irresponsabilidade e falta de carinho, o Jonathan pede as contas e depois de mais um tempo o Mike também pede. O Kyle, vendo tudo isso, percebe então que os funcionários acabaram ficando negligentes e tentaram acobertar a morte de alguém lá dentro, e é daí que surgiu Ethelred, e que ficou dentro da memória do videogame para alguém descobrir ele depois. Bom, pessoas, isso é a história de We Deleted You. É a primeira parte da história. Essa história ainda vai continuar com o Sam, que é um outro personagem, mas eu acredito que agora vocês já sabem o que aconteceu e tudo que rolou, mas toda essa história é muito doida. Criado pelo Ice Pie. Fizeram uma homenagem a ele no recente mod vs Ethelred que estão fazendo do Mi. Mas muita gente cresceu com o Nintendo Wii, é uma coisa muito doida, tem até o próprio match de Friday Night Funkin', e fizeram esse mod vs Ethelred. Queria que eu explicasse a história e ela tá aqui. Muito obrigado, pessoas, por terem assistido. Podem mandar outros mods, outras coisas loucas, assuntos, mistérios aí nos comentários, que a gente sempre tá dando uma olhada e vai trazer aqui no canal. Muito obrigado por terem assistido. Deixa o gostei, se inscreva no canal e ativa o sino para dar uma força pra gente. E, mais uma vez, obrigado por tudo. Eu me despeço de vocês e até a próxima.